Olá, esse é o canal Ser Feliz, eu sou a Patrícia Cândido e você é muito bem-vindo aqui. Esse é o segundo vídeo da nossa série na qual nós falamos sobre ser feliz e vencer a tristeza e a depressão. Em primeiro lugar, eu preciso que você saiba que, embora eu esteja aqui trazendo esse assunto tão difícil, um assunto tão delicado sobre tristeza e depressão, eu me considero uma pessoa particularmente muito feliz. Inclusive, uma das razões para que eu esteja hoje aqui gravando esse vídeo é justamente porque eu me considero uma pessoa tão privilegiada, me sinto uma pessoa tão abençoada e também tão grata a Deus que, como eu sempre digo, tudo que eu me propus a fazer deu certo. Em todas as coisas eu considero que eu sempre tive a bondosa mão de Deus sobre mim. Quando você recebe muita coisa, como a vida tem me dado, você precisa passar isso para frente, você precisa transmitir isso às outras pessoas. Eu sou uma pessoa que sorriu muito, mas sim, eu também já me senti triste, eu também já tive depressão. E eu gostaria de pensar que muita gente nunca vai ter depressão, mas infelizmente eu sinto o contrário disso. Infelizmente, muitas pessoas têm depressão. Infelizmente, as pessoas estão adoecendo. Impossível alguém que não tenha sentido tristeza na vida, não é mesmo? Até uma criança de 2 anos vai comunicar tristeza em algum momento. E se ela ficar triste, você vai perceber muito rápido. Pode ser um probleminha de saúde, pode ser uma coisa importante. No caso, para a criança, pode ser o brinquedo, pode ser o parquinho. A verdade é que nós somos expostos às tristezas e às alegrias da vida desde muito cedo. O problema é que às vezes a gente quer pensar mais nas tristezas do que nas alegrias da vida. E eu quero te contar uma história hoje que vai fazer você entender um pouco disso que eu estou falando. Houve um homem no passado, aproximadamente pelo século 9 a.C., cujo nome era Elias. Tá? Ele é um nome muito conhecido na tradição judaica, pelo mundo cristão, pelos católicos. Elias foi um grande profeta de Israel e ele acreditava no Deus verdadeiro. E ele foi muito perseguido por causa da fé que ele professava. Foi tão perseguido a ponto de que todos os outros profetas que comungavam da mesma fé que ele tinham sido mortos, tinham sido assassinados. E ele era o único profeta que continuava vivo. E uma coisa muito boa que aconteceu com ele, entre tantas, é que esse homem chegou a fazer um desafio. Ele desafiou outros 450 profetas que acreditavam num Deus diferente do dele. E nesse desafio, os 450 profetas oraram, pedindo para o Deus deles uma resposta. O Deus deles o nome era Baal. E Elias, sozinho, orou para o Deus verdadeiro. Enquanto eles ficaram horas e horas sem resposta, Elias orou, teve a resposta dele e foi muito bem sucedido. Ficou provado ali naquele ambiente que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. E apesar de tudo isso acontecer, apesar de todas as vitórias de Elias que ele teve, apesar dele ser um homem extremamente corajoso, apesar dele ser um homem extremamente forte, depois desse episódio teve um agravante. A rainha na época, a rainha Jezabel, era o nome dela, ela fez um comunicado. Ela falou o seguinte, ela falou uma coisa muito pesada. Ela falou, olha, que os deuses me matem, que os deuses acabem comigo se amanhã até essa hora Elias não estiver morto. Ou seja, aquela mulher deu uma sentença de morte para ele que seria cumprida em 24 horas, inclusive. E aí Elias, ele, diante daquela ameaça, né, ameaça muito forte, né, fugiu. Quem de nós não teria fugido, né? Elias fugiu, foi embora, foi se esconder, na verdade, tá? E ele foi para o deserto. E aí lá no deserto, depois de ter andado o dia todo, ele estava exausto, ele dormiu. E quando ele dormiu, diz a história, né? Diz a Bíblia, essa passagem está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 19, eu vou até colocar aqui nos comentários
essa anotação, essa referência de onde está escrito. E Elias ali foi acordado por um anjo. Segundo a Bíblia, o anjo acordou Elias e falou para ele o seguinte, falou, olha, come. E providenciou comida ali e Elias comeu. Ele comeu e dormiu de novo. Então ele ali dormindo pela segunda vez, ele foi acordado também pela segunda vez. Provavelmente descansou, né? Algumas horas, é o que nós acreditamos, mas foi acordado. E aí o anjo tornou a falar para ele de novo, falou, olha, come, porque você vai fazer uma longa viagem e Deus quer que você vá até o Monte Horebe. E ali Elias se levantou de novo, a segunda vez, comeu e começou a fazer a longa viagem dele. E ele foi até o Horebe, o Monte Horebe. E para resumir essa história para você, quando ele chegou no Horebe, provavelmente ainda estava tão triste, tão acabado, e uma informação muito importante que eu não posso deixar de contar para você é que quando ele fugiu inicialmente para o deserto, lá nesse episódio que ele estava deitado, que o anjo o acordou, ele antes de dormir ele fez uma oração. Sabe o que ele pediu para Deus? Ele pediu para morrer. Aquele homem corajoso, aquele homem forte, pediu para morrer. Orou a Deus, falou, olha, eu sou o último que eu estou vivo aqui, dos profetas, que o Senhor me leve. Ele estava assustado, ele estava com medo, ele pediu para morrer, ele estava desistindo, ele deitou embaixo de uma árvore. E aí o anjo veio, acordou, deu comida, levantou, dormiu de novo, deu comida, foi embora para o Horebe, seguindo as orientações que Deus tinha mandado. E lá no Monte Horebe, o que acontece? Ele se esconde numa caverna. Normal, ele tá triste, ele tá ali deprimido, é um grande episódio de depressão, a pessoa pediu a morte, ele pediu para morrer. Ele se escondeu na caverna. E aí, segundo a Bíblia, o que aconteceu? Veio um vento muito forte, quebrou muros, quebrando pedras, e depois do vento veio um terremoto. Então Elias tinha ido ali para que Deus falasse com ele. E essa era a recomendação. Deus falou, olha, você vai até o Monte Horebe, porque lá eu vou falar com você, vou te dar as instruções. E lá, quando ele está esperando Deus, vem esse vento muito forte. E Deus não estava no vento, é o que diz a Bíblia. Depois do vento veio um terremoto, igualmente forte. Detalhe, Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, se a coisa não podia piorar, vem também um fogo. E aí diz a Bíblia pela terceira vez, Deus também não estava no fogo. E aí, imagina aquela cena, imagina todas essas forças da natureza acontecendo ao mesmo tempo, praticamente. E aí, surpreendentemente, a Bíblia cita que aconteceu na sequência um cício. Uma brisa leve, suave, um sussurro. É assim que a gente entende essa palavra. E naquilo estava Deus. Então, não estava na tempestade, não estava no terremoto, não estava no fogo, estava na brisa suave, estava naquele sussurro leve, perfeito. A vida, ela precisa ser assim, ela precisa ser leve. E é importante que você saiba que essa história de Elias terminou muito bem. Elias foi poupado, foi salvo, lá no Monte Horebe ele ouviu a voz de Deus. E Deus deu todas as recomendações para ele, deu todas as estratégias do que ele deveria fazer. E Jezabel, a rainha má, né, que mandou matá-lo, em nenhum momento pôde ter acesso ao domínio sobre a vida dele. Ele continuou vivo e Jezabel, ao contrário dele, teve um fim trágico, uma morte horrenda. E aí, se você quiser saber mais sobre essa história, você pode ler lá o livro de 1 Reis, tá? Ali capítulo 18, 19, vai narrar essa história aí. E é uma grande história. E eu tenho aprendido muito com essa história. Vou pegar essa história aqui de Elias
Por que eu estou trazendo essa história para você? Porque eu ouvi essa história há muitos anos atrás de um pregador, e aí ele citou isso. Ele falou: olha, um dos casos mais fortes que a gente vê na Bíblia sobre tristeza, sobre depressão, é esse caso de Elias. E tem uma recomendação muito importante e muito simples ao mesmo tempo, que é praticada aqui dentro, que qualquer pessoa pode fazer. Viu? Ele dormiu, ele comeu, ele caminhou e ele fortaleceu o espiritual dele. Ele fez essas 4 coisas. Você acredita que durante vários episódios na minha vida, nos últimos anos e nos primeiros anos da minha vida também, eu apliquei isso e sempre funcionou? Isso sempre me valeu, porque em várias circunstâncias eu me lembrava desse ensino que eu aprendi lá atrás. Então, primeira coisa, anota aí, sono. Segunda coisa, comida, alimentação. Terceira coisa, se levantar, caminhar. Quarta coisa, o aspecto espiritual, emocional, como você queira chamar. Vamos lá. Todas essas coisas tem uma palavra que vai definir, muito importante: equilíbrio. Sono tem que ser equilibrado. A gente precisa dormir. Agora você vai ter os dois opostos. A depressão, e aí eu vejo que isso é muito comum nas pessoas, ou a pessoa sente muito sono, ela dorme muito o tempo todo, ela muitas vezes não sente nem vontade de acordar, ou o contrário, muita gente com depressão, muita gente angustiada não consegue dormir, toma remédio para dormir porque não consegue dormir e sofre com a insônia. Primeira coisa, sono é importantíssimo, mas tenha o equilíbrio do sono. Patrícia, como é que eu posso ter equilíbrio de sono? Vamos lá, não te falaram na escola, não tem um monte de matéria por aí que você tem que dormir 9, 8 horas, é o mínimo de sono? Deixa eu te falar uma coisa, depende. Você pode dormir 8, 9 horas? Ok, mas vamos lá, pensa comigo aqui. Se você já trabalha 8, 9 horas por dia, né? Vamos lá, 8 horas, mais uma de almoço, 9. Talvez você gaste 2 horas entre a sua casa e o trabalho, 11 horas. Já sobraram 13. Aí você dorme. Quanto tempo vai sobrar para você planejar a sua vida, para você até mesmo melhorar a sua vida? Porque assim, se você só trabalha e praticamente dorme, qual o tempo que você vai investir na sua família? Se você só trabalha e você não consegue parar para estudar nada, para aprender outra coisa, como é que você vai sair do seu trabalho, que às vezes você nem gosta, que às vezes já está te fazendo infeliz? Você entende isso? Você precisa, às vezes, sacrificar um pouco o seu sono. E assim, eu convivo com muita gente que dorme 6, 7 horas por noite e é saudável, vive muito bem, tem uma vida muito boa. Não tem uma vida pior do que a vida de outra pessoa que dorme 8, 9 horas por dia. Então, cuida do seu sono. Detalhe, Patrícia, eu não consigo dormir. Vamos lá. Primeira coisa, não vamos focar no problema. Tá? Eu tô falando isso porque eu já tive também muita dificuldade para dormir. De tentar dormir, não consegui. E eu me criticava muito, eu jogava muita pressão sobre mim, porque eu ficava deitada e eu pensava, eu tenho que dormir. Mas como que você... A gente não tem um botão de se desligar, de se autodesligar e dormir. Pronto, apaguei. Isso não existe. E aí um dia eu percebi, falei, poxa, mas vamos lá. Eu trabalho o dia todo, eu forço a minha mente ao máximo o tempo todo, acelerada. Eu faço isso com o meu corpo. E aí eu mando o meu corpo desligar num segundo como se ele fosse uma máquina. Ele não é uma máquina. Na verdade, eu só estou ficando muito acordada porque eu já coloquei o meu cérebro para trabalhar, se existisse rotação, numa alta rotação. Isso faz com que eu não consiga dormir. E aí, quando eu tive essa compaixão comigo mesma, de parar de me cobrar porque eu não estava conseguindo dormir, eu falei, espera aí, vamos lá. Eu acelerei a minha mente o dia todo para dar conta de tudo que eu precisava dar conta. Agora,
chegou a hora de desacelerar, mas tudo bem, eu sou só um ser humano, eu não sou uma máquina. E aí eu comecei a pensar em outras coisas. Quando eu deitava, eu não pensava que eu não estava conseguindo dormir. Eu comecei a pensar em pegar um livro e começar a ler. Eu comecei a pensar em meditar. Comecei a pensar em orar, em pensar em coisas boas. E você não sabe, você não tem ideia do tamanho e do poder que a sua mente tem. Gente, eu já tive tantas experiências bem-sucedidas de pensar na promoção que eu queria ter, de pensar no salário que eu queria ter, de pensar no apartamento que eu queria morar. Sabe assim, ficava ali nesse horário que a gente julga perdido, né? Porque você está tentando dormir e não está conseguindo, e pensava tudo isso. E, gente, em muito pouco tempo essas coisas começaram a acontecer. E eu acredito hoje que nós, como filhos de Deus, Deus tem um poder infinito sobre nós. E quando a Bíblia fala sobre a questão da fé, né, lá as palavras de Cristo, ele falou, olha, se você tiver fé, você vai pegar um monte e vai passar para o outro lado. Gente, me desculpem, quem não acredita, quem não tem a mesma fé, pode até parecer uma loucura, mas eu realmente, que ele disse isso literalmente, ali não foi uma metáfora, ali não foi uma ilustração, não, ele falou a verdade, e hoje eu percebo isso como nas mínimas coisas eu, ser humano, limitada que sou, pecadora que sou, com todos os meus defeitos, e de já conseguir trabalhar a minha mente e ver as coisas acontecerem, coisas que no passado eu sofria anos e não alcançava. E hoje eu consigo alcançar muito rapidamente. Mas aí entra a questão da fé. Aí também entra a questão da sua mente. Então eu estou colocando para você aqui uma saída para você que não está conseguindo dormir. E aí você vai fazer um outro exercício para mim. Quando você fechar os olhos, você vai falar, Deus, me ajuda a dormir. Pede a Deus, tá? Não precisa falar alto, fala para você mesma no seu pensamento, Deus, ele vai te ouvir. E até se possível, é que é uma recomendação da Patrícia, pega uma Bíblia, uma revista do lado, começa a ler, vai te dar um sono. Acredite em mim, vai te dar um sono. Mas eu te digo, tá? Vai ser bom para as duas coisas, você vai aprender e você vai ter um sono tranquilo, tá? Mas pensa nisso, se cobra menos. Se você não consegue dormir, não fica se pilhando, porque eu não consigo, eu vou passar a noite inteira acordada, não. Tira o foco do problema, vamos focar na solução. Esse é meu conselho para você no quesito sono, ok? Quesito alimentação, agora chegou a parte que eu gosto mais. Eu gosto de cozinhar, né? Não escondo isso de ninguém, sinto não ter mais tempo para cozinhar, gosto muito da minha comida, mas independente de você gostar ou não da sua comida, de você gostar ou não de cozinhar ou de ter tempo para isso, né? Porque muitas vezes a gente não faz porque a gente não tem tempo, o meu conselho para você é que você não tem ideia do quanto a alimentação ela influencia o seu estado de humor. Gente, aqui eu não quero falar, não quero ser natureba demais e nem quero ser excessiva demais também, tá? Eu quero que você pense no controle disso, tá? Porque aí, volto a dizer, existe um controle nisso também, tá? Vamos lá, existe um equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Quantas vezes a gente vê, a gente ouve, né? Tem até programas de TV que falam sobre isso, pessoas ali indo para obesidade mórbida, né? Pessoas tem um programa que eu não vou nem citar o nome dele aqui, né? Que é muito conhecido, que a gente vê as pessoas ali quase morrendo e passando por cirurgias e tal. E a obesidade ela é um problema hoje. E muitas pessoas nessa condição, elas falam, né, que um dos principais problemas é a depressão. Que a depressão faz com que a pessoa acabe ali comendo, infelizmente, sem necessidade, acaba comendo demais, né? E, gente, aqui eu não quero falar de ditadura da beleza, pelo amor de Deus, a questão não é essa, não é ser magro, né, nem ser obeso, mas aqui eu tô falando de uma questão de saúde, tá? E de uma questão, principalmente, de bem-estar. Então, assim, vamos ser temperados nisso, tá? Ou seja, vamos ter equilíbrio nisso. Não é correto comer demais, você não precisa comer mais do que o seu corpo precisa. Agora tem uma outra coisa também, você tá triste, um dia foi muito difícil, olha, a comida te traz alegria, ela vai trazer, não a comida em excesso,
mas a comida boa, a comida saudável, ela vai te fazer bem. E assim, me perdoe quem acha o contrário, tá? Me perdoem aí os profissionais de saúde. Mas de verdade, se te faz bem comer um pouquinho de doce, come um pouquinho. Se te faz bem beber um pouquinho de refrigerante, beba. É a minha visão, essa é a minha humilde e pessoal visão sobre a questão. Tá? Não tô aqui incentivando ninguém a consumir açúcar, muito pelo contrário. Eu, durante muito tempo, cortei várias coisas da minha dieta por sentir que melhorava muito meu desempenho. Né? Cheguei a cortar glúten, cortei açúcar, já cortei carne, cortei um monte de coisa, não ao mesmo tempo, já cheguei a cortar leite, mas eu vou fazendo testes para ver aquilo que me faz melhor, aquilo que faz o meu corpo se sentir melhor. E assim, aprendo todo dia. E o meu pedido para você é esse, tá? Não é para entrar em paranoia de dieta, da moda, isso ou aquilo, não. Mas assim, diminua a quantidade de comida. Eu acho que diminuir a quantidade de comida faz bem para a maioria das pessoas, tá? E se em algum momento você sentiu vontade de comer aquele docinho, aquele refrigerante, beba, coma, não tem problema nenhum nisso. O nosso corpo, ele vai se tornar mais feliz assim. Agora, coma com sabedoria, né, gente? Não precisa comer um pote de doce. Come lá a sua colherzinha de doce, não vai te matar, não. A não ser que você tenha um problema grave aí com açúcar, né? E nesse caso, ok. Né? Faz você muito bem não consumir açúcar. Mas eu quero dizer que se você tá bem, pensa na questão da alimentação, porque às vezes você tá sofrendo muito e às vezes um pouquinho de alegria já vai te ajudar. Um pouquinho de alegria vai te ajudar a te dar ânimo, tá? Então, use a alimentação com sabedoria. Nem de mais e nem de menos. Da mesma forma, se você tá tão triste a ponto de não querer comer, a ponto de não se alimentar, faz um esforço. Faz um esforço. Vai atrás daquela comida que você gosta. Se você lembra da comida de alguém que alguém preparou para você, seja humilde, fala com essa pessoa, fala, olha, nossa, aquela sua comida foi tão boa, não tô me sentindo bem, você poderia fazer para mim? Eu passei muito tempo da minha vida sem pedir ajuda. Eu passei muito tempo e hoje uma das coisas que eu mudaria quando eu olho para trás, eu pediria ajuda, porque a gente depende dos outros. A gente também depende. Eu sempre me coloquei na posição de ajudar as pessoas, mas hoje eu sinto isso e sinto que muitos erros que eu cometi durante a minha vida inteira, que também muitas infelicidades, poderiam ter sido evitadas se eu tivesse pedido ajuda no tempo certo. Então, se você tem seu parente que pode cozinhar para você, que pode fazer uma coisa, pode te levar para almoçar em algum lugar, pode trazer um jantar, por que não? Por que não? O importante é você se sentir bem, tá? E voltando lá nessa terceira coisa, que foi o levantar e caminhar, né? Que o anjo falou lá para Elias, para ele levantar e caminhar, é a mesma coisa. Aqui está uma coisa com a qual eu me identifico muito e preciso inclusive melhorar também. Pode ser que você que esteja me ouvindo já esteja muito avançado nisso. É a questão do esporte, da atividade física. Eu sempre tive um pouco de dificuldade, sempre fui mais sedentária, mais nerd, mas assim, gente, atividade física é muito importante. Isso também vai te fazer vencer as tristezas da vida. Isso vai te dar ânimo. Você precisa disso e pode ser qualquer atividade física, tá? Não precisa pagar academia mais cara, você não precisa sofrer porque você não está fazendo horas e horas de musculação, não. Faz no seu tempo, faz do seu jeito. Liga o YouTube aí, tem um monte de aula, um monte de coisa só para você esfriar a sua mente, entende? Para você tirar o seu foco aí das tristezas, das coisas que estão te prejudicando, tá? E aí vem o quarto passo. Não falei das 4 coisas? A quarta coisa aqui, e talvez seja a mais importante, é a questão espiritual, emocional. E você pode chamar do que você quiser, ou tratar como você quiser, de acordo com a sua fé, ou com aquilo que você acredita, ou até com o que você não acredita. Mas o que eu tenho para te falar? Elias, quando esperava encontrar Deus, né, e vem todas aquelas coisas juntas, o vento forte, o terremoto, o fogo, e aí lá no sussurro, no cício, na brisa suave que Deus apareceu, a sua vida às vezes pode ser assim também. Você pode passar por vento forte, por terremoto, por fogo,
E aí, eu preciso te falar. Lembra quando eu falei lá no primeiro vídeo também que não tem mal que dure para sempre? Então, essas coisas todas, elas passam. E tem uma brisa suave vindo aí. Tem uma brisa suave que vai chegar para você. E Deus estará nela. Você entende isso? Primeira coisa, você não tá sozinho. Mas Deus, ele vai te encontrar nessa brecha. E eu digo isso também porque quando eu penso nessa situação da brisa suave, eu penso numa outra coisa. Tem muita gente que está sendo torturado por si mesmo, porque não se perdoa, porque está preso no passado, porque se culpa e porque a consciência trabalha de uma forma, uma autocrítica que talvez você tenha, uma voz que talvez até você ouça de que você não é capaz, ou que você não tem porque você deixou de fazer alguma coisa, que você está sofrendo hoje por atitudes suas. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse tipo de pensamento não vai te ajudar, tá? Você não tem que focar de novo na tempestade, você tem que focar nessa última etapa. Você tem que focar nesse sussurro leve, você tem que focar nessa brisa suave. O que é isso? Você tem que acreditar que não importa o que já passou. E não adianta você autocobrar e essa autocobrança muitas vezes ela só vai te jogar mais para baixo. Ela só vai te deixar mais deprimido e mais triste. E se você quer seguir em frente, você quer ser forte, pensa nas coisas boas da vida. Pensa nessa leveza, sabe? Pensa naquela situação comum do dia a dia, numa piada que um colega contou, numa brincadeira que o outro fez, sabe? Pensa na comida gostosa que você comeu. Pensa nas suas horas de sono, que você não dormiu demais para não se sentir culpado e nem dormiu tão de menos assim também para se sentir exausto. Entende isso? Vamos colocar ordem na casa? Vamos colocar um pouco de ordem na sua vida? Um pouco mais de ordem? Vamos ter equilíbrio? Equilíbrio é sabedoria, tá? E sabedoria você tem também. Sabedoria a gente aprende. Sabedoria a gente pede. A gente pede para Deus, Ele dá para todo mundo sabedoria. Todo mundo. Ninguém pode reclamar por falta de sabedoria, porque sabedoria, inclusive, não tem a ver com título acadêmico, não tem a ver com nada disso. Sabedoria, ela é nata do ser humano. E a sabedoria, ela é nata principalmente quando a gente pede a Deus. E Deus, Ele nos dá todos os dias. E você vai ter sabedoria também para enfrentar seus desafios. E receba meus conselhos aqui, meus humildes conselhos. Esse é um desafio para mim, tá? Gravar esses vídeos para vocês, até em função do pouco tempo que eu tenho. Mas eu sinto no meu coração que eu preciso passar isso adiante. Porque são tantas coisas boas que eu aprendi, que me fortaleceram, que me fizeram tão forte. E que deu tão certo para mim. Como é que eu posso guardar isso? Eu não tenho esse direito. E eu quero que você possa aprender comigo. Se isso te vale de alguma forma, se isso te é útil, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz mesmo, de coração. A maior conquista que eu tenho para mim é a de ser feliz, tá? E o meu desejo para você é que você tenha conquistas ainda maiores do que as minhas. E você vai ter. Eu te agradeço por me ouvir mais uma vez. Eu quero te dizer que é um privilégio ter você aqui comigo. Vou te pedir humildemente que você se inscreva, que você não se esqueça de deixar seu like aqui, tá? Olha, um grande abraço para você. Não solta a minha mão, eu não solto a sua. Que Deus te abençoe.